conta porque ela é boa e as crianças gostam assim. Você pode contar você fazendo a dobradura e depois contar uma outra vez ou já contar direto com elas fazendo também. Se forem crianças maiores, né? Crianças de 2 anos não dá para fazer aquelas formas. Tem um que é espertinho, mas a maioria não. Mas talvez você tenha que ajudar, né? É. Eles sozinhos eles não conseguem. Não, às vezes o mais fácil, às vezes um chapéu, às vezes consegue, que é pouca dobradura. É pouca, Ou também uma coisa mais fácil também, tem às vezes uma dobradurazinha do nívelzinho dele também. Sim. Eu não sei. 2 anos eu não sei. Uma coisa mais. Eu trouxe 2 histórias hoje, que eu vou ensinar aqui. Uma dá para você fazer com criança de 2 anos, porque você não altera muito o papel. Você amassa, você faz um rolinho e depois você faz tipo uma roupa. Isso eles fazem. Então isso eles fazem, porque trabalha essa coordenação motora, fazer aquela bolinha, fazer a minhoquinha, trabalha São também. preguiçosos, tá? São, né? Não gosta muito de fazer. Pois é. Bolinha, aí na história eu vou estimular mais. Estimula. E fazer melhor. E tem uma musiquinha também. Eles gostam também. Vamos começar então? Pode ser sentado, traz a sua cadeira um pouquinho mais aqui para perto. Vamos começar fazendo um aquecimento. Você vai sentado mesmo. Vou colocar uma música. Eu vim mais cedo, não enxergo nada sem óculos escuros quando está claro. Impressionante. Falei tanto para a menina para vir, mas eles ficam uma gente filha, eles desanimaram. Essa vem viajou. É porque acaba ficando tarde, né? Assim, para alguns, né? É porque vocês trabalham perto aqui. Eu acho que isso também, de certa forma, estimula. Eu vim pensando sobre isso. Eu falei, as meninas do Euclides, se tivesse professora do Seduc, Zumira, por exemplo, é mais perto. Agora, para quem está distante. Mas escola do município, então que é melhor que o Lameiro, né? Não sei se é mas é interessante. Porque tem gente que realmente acaba, ainda mais professora, né? A professora está sempre. Sempre fazendo um negócio. Sempre fazendo muita coisa, né? Esse período agora é reunião. Hoje mesmo eu queria não ver que tem reunião. Ela é coordenadora ou ela é professora de classe? Não, ela foi de classe ano passado. Esse ano ela está praticamente na coordenação. Coordena umas coisas. Trabalho muito para outra pensada. Chega uma hora que vai cansando, né? Aí eu quero a paciência dessas crianças também. Das crianças hoje em dia não tem nada antigamente. Não, né? Agora não vou programa. Vamos começar aqui então, aquecendo as mãos. Se você quiser soltar as pernas, apoiar bem lá no chão, aquece aqui as mãos. Solta o ar, passa um pouquinho assim nos olhos, bem suavemente. Aproveita para ir sentindo o calor das mãos. E aí faz uma automassagem no seu rosto, pode fechar um pouquinho os olhos. Massageando a maçã do rosto. Com a pontinha dos dedos, vai massageando toda a sua estrutura óssea, facial. Mapeando mesmo esse desenho, esse desenho ósseo que define aí as marcas do nosso rosto, da nossa cabeça, passa também pelo maxilar, assim, ó, como se fosse um peeling. E aí formiga esse dedilhar pela cabeça toda, passa pela nuca. Aí aproveita para colar o queixo lá no peito. E aí apoia as mãos sobre a perna. E aí faz um nó pequenininho. De um lado e do outro. Bem pequenininho, suave. Pode soltando lá. Pode bocejar se quiser. E aí agora com o maxilar solto, com a língua relaxada lá dentro da boca, a gente vai dar uma giradinha bem suave, bem devagar, passando todo o lado, bem devagar.
Pode fazer um estudo da respiração. Respira, solta. E aí reverte o movimento. Vai para o outro lado. Solta de um lado para o outro. Respira do lado, solta. Respira, solta. Isso. Agora deixa a cabeça tombar. E agora vai lá para trás um pouquinho. Estabilize e a gente vai olhar para a direita, quer dizer, para a esquerda e depois para a direita. E passa pelo meio e vai lá para a esquerda e passa pelo meio e vai lá para a direita. Isso, estabilize, gira um pouquinho os ombros. Isso é muito bom fazer em casa. Soltando o ar, quando a gente pensa assim, relaxa, né? E reverte o movimento, vai lá para frente. E agora cola lá em cima na orelha e solta. Cola em cima e solta. Mais uma vez. Perfeito. Pode deixar o fome saindo. Ativar a circulação interna. Articula um pouquinho também aqui o corpo, faz uma careta. Muito bom. Vamos lá, então eu vou contar para você as histórias que eu trouxe e a gente vai conversando, vou te ensinando e depois você apresenta para mim o seu exercício. Bom, então, o papel, a gente tem aquela possibilidade de história. Hoje eu trouxe papel branco, que é um papel fácil. Só que assim, a história da alegria, você pode trabalhar com vários tipos de papel. Você pode trabalhar com um papel maior, né, com uma gramatura não tão grossa, porque fica difícil para dobrar, mas pode ser com uma gramatura um pouquinho mais grossa. Não pode ser um papel cartão, né? Que aí para dobrar fica ruim, mas ele pode ser maior. Se for maior, visualmente fica mais interessante também. E aí com isso ele vai dar mais volume. A história de hoje, uma delas, você consegue fazer com crianças menores. É assim, você vai pegar uma folha e aí você pode introduzir essa história como você quiser, né? Da forma que você quiser, da forma que você escolher começar a história, você pode começar. E você convida as crianças para colocarem a folha na mão, na palma, e aí você ensina para elas uma musiquinha que é assim: era só papel, papel na palma da minha mão. Era só papel, papel na palma da minha mão. Eu vou fazer uma bola na palma da minha mão. Esse era só papel, papel na palma da minha mão. Isso pode ser repetido algumas vezes. E aí você pode propor esse movimento. Era só papel, papel na palma da minha mão. Era só papel, papel na palma da minha mão. Eu vou fazer uma bola na palma da minha mão. Eu vou fazer uma bola na palma da minha mão. Eu vou fazer uma bola na palma da minha mão. E aí você pede para a criança guardar. E aí pegar uma outra folha. Era só papel, papel na palma da minha mão. Era só papel, papel na palma da minha mão. Era só papel, papel na palma da minha mão. E aí você pode ir brincando com essa velocidade. Era só papel. Ou então mais rápido. Era só papel, papel na palma da minha mão. E pode aproveitar esse som também, né? Que você também acaba trabalhando essa musicalidade. Eu vou fazer uma cobra na palma da minha mão. Ou então eu vou fazer linguiça na palma da minha mão. E aí a criançada faz a linguiça. Ou a minhoca, ou a cobra. Adora, né? A criança adora. E aí pede para a criança guardar.
E aí a gente vai pegar a terceira folha. A mesma coisa. E aí você pode pedir para as crianças começarem a música, por exemplo. Como que é a música? Era só papel, papel na palma da minha mão. Eu vou amassar o papel na palma da minha mão. E aí amassa, mas desamassa. E aí você pode falar assim, e agora? A gente tem uma folha amassada, a gente tem uma bolha, a gente tem uma cobra. O que é que a gente vai fazer? Vamos cantar. Era só papel, papel na palma da minha mão. Era só papel, papel na palma. Aí você pode ir montando. Na palma da minha mão. Era só papel, papel na palma da minha mão. Era só papel, papel na palma da minha mão. E agora é um fantasma na palma da minha mão. E aí pode virar um fantasminha. Geralmente é um fantasma que eu faço. E aí as crianças pintam. Você pode colar com durex aqui, dá para colocar um fio, elas podem brincar com isso. Ou pode ser uma peteca também. Se o papel for um pouco maior, você pode, enquanto você canta... Então, enquanto você canta, você pode ir ajeitando e aí vira uma peteca. Pode ser fantasma ou pode ser peteca. Depende da época, do contexto, né? De quando você for fazer. Se você estiver trabalhando em conteúdo de brinquedos, reciclado, ou então época de povos indígenas, é uma boa opção. E essa coisa do fantasminha também, porque a criança gosta, né? E elas podem pintar, elas podem decorar, elas podem pintar depois essa folha, esse fantasma, que pode ser um monstrinho, e elas podem fazer cabelo, enfim, dá para fazer várias coisas. Essa outra história aqui que eu vou contar para você, ela vai ser um desafio para mim. Assim como você contar para mim essa história vai ser, então a gente está no mesmo barco. Vou te explicar por quê. Essa história, eu não conto essa história há muitos anos. Contei muito essa história. Há muitos anos que eu não conto. Eu ensaiei hoje ela. Na verdade, eu ensaiei ontem 2 vezes. E hoje eu ensaiei algumas vezes. O tempo que eu tive, eu ensaiei essa história. Então, assim, eu vou contar pra você hoje, vou repetir essa história semana que vem. Ai, meu Deus. Então, assim, está sendo um desafio duplo. Essa história é uma história que ela é história e é mágica. Então, é uma história que requer ensaio, mas é surpreendente, as crianças ficam alucinadas. É simples e as crianças gostam muito porque o papel ele vai se transformando e, como que eu posso dizer, e é uma história curta. Então é uma história que tem ritmo, ela tem o ritmo da mágica mesmo, por isso que precisa ensaiar. E o desafio, que eu estou até suando, até puxando aqui, ó. Ai, meu Deus. O desafio é contar a história e fazer a mágica e não perder a atenção da criança. Então você começa pegando uma folha, você vai trabalhar com uma folha e com uma tesoura, sem ponta. Tesoura que corta o papel. E aí você conta assim. Quando eu antes, para poder ajudar, como você começa dobrando, você já deixa a folha marcada. Isso é uma boa dica para começar. Até a história da alegria também, se você quiser, ela pode ficar mais ou menos marcada, as primeiras marcações. Mas além disso, se você quiser colocar alegria, botar outras palavrinhas também, se você estiver trabalhando alguma coisa. Pode. Porque aí vai ser uma chuva daquele sentimento, né? Uma chuva daquela qualidade que você está trabalhando. Respeito, me chama de respeito. Uma chuva de respeito. É importante que ela... As emoções, exatamente. Serve para você trabalhar muito essa história da alegria, essa aceitação, essa autoaceitação da própria imagem. Porque como ela vai mudando de imagem, ela nunca está satisfeita com o que ela é. Ela quer sempre ser uma coisa nova, ela quer sempre ser uma coisa diferente. Ela vai enjoando daquilo que ela é. Então dá para você ir trabalhando esses conteúdos também. Né? Que a gente pode mudar sempre. Né? Mas que chega um momento que a gente precisa ser aquilo. Então essa história começa assim. Quando eu era pequeno, bem pequeno,
assim, eu vi uma coisa se mexer lá embaixo, bem lá embaixo. Eu decidi olhar o que era. Quando eu era pequeno, bem pequeno, muito pequeno, eu era curioso, muito curioso, bem curioso. Então eu resolvi dar umas voltinhas para conhecer outras coisas, conhecer outros lugares, conhecer outras paisagens. Mas aí, um obstáculo me parou. Quando eu era pequeno, bem pequenininho, eu era também muito esperto. Ah, bem esperto, muito esperto. Eu era também muito corajoso, muito corajoso. E eu decidi ultrapassar esse obstáculo. Então eu me enchi de coragem, tomei fôlego e superei esse obstáculo. Quando eu era pequeno, bem pequeno, muito pequeno, eu era também muito prudente, bem prudente. Eu era precavido, bem precavido. Então eu resolvi olhar o que era aquilo. Eu olhei com muita atenção. Mas para olhar, eu abri só um olho. Mas só com o olho aberto, a gente não consegue enxergar direito, né? Aí eu abri o outro, e aí com o outro olho aberto, eu pude observar melhor. E o que eu vi, para minha surpresa, era uma linda casinha. Então, assim, aqui você consegue trabalhar, além dessa questão do encantamento, que a criança vai ficando curiosa no que aquilo vai se tornar, e não dá muito para a criança identificar que é uma casinha. Talvez um adulto, um adolescente, comece a perceber pelos cortes, pela forma que ela vai ficando. Mas uma criança não percebe. E se a gente mantém um ritmo de contação e de corte, mantendo essa coisa da atenção com o olhar com a criança, a gente começa a distrair a criança ao passo dela não perceber que a gente está cortando nos lugares já marcados, nos lugares já certos, né? E dessa coisa que o papel vai caindo, e é bom que ele vá caindo no chão mesmo, porque isso ajuda a trazer esse encantamento. E aí, quando forma a casa, essa história, ela pode ser, por exemplo, usada para introduzir um conto mais longo, um conto que tem uma casa. João e Maria, Os Três Porquinhos. Qualquer conto que tenha uma casa, essa pequena história pode ser meio que a introdução. E as crianças podem também trabalhar essa casa. Elas podem pintar essa casa depois. Isso pode virar uma outra atividade, isso pode se desdobrar. Né? Na semana que vem eu ensino como a fazer o corte dela. É bem simples. Parece difícil, mas é bem simples assim. É uma questão mesmo de marca. É uma questão de você decorar onde que você corta. São 5 cortes, né? Tem que decorar. Tem que decorar contando. É um pouquinho mais elaborado, mas é fácil. Não é uma tarefa tão difícil, né? E é surpreendente, né? A gente vai ficando assim. E é engraçado isso. Você pode olhar. A gente pensa que vai ficar só assim. E também é uma história que você consegue ir recheando com outras coisas. Você sempre volta para esse ponto. Quando eu era pequeno, bem pequeno, muito pequeno, e aí você pode ir trazendo outras qualidades. Né? Curioso, destemido, muito destemido, porque fala de superar um desafio. Né? Você pode ir colocando outras qualidades. O importante é finalizar Pode até na casa.
Pode, pedir para as crianças falar. Exatamente. E aí elas trabalham nessa casinha depois. Vamos lá então a história de alegria, que você vai contando para mim, eu vou fazendo junto com você. Ah, tá. Vou fazendo junto, vou. Muito conta a história. Você tinha que fazer comigo de novo para aprender mais. Nada, vai ser uma contadora de histórias ótima. Vamos lá então, imagina que você vai contar para as crianças. O exercício então vai ser esse. Como se eu fosse um dos seus alunos. Fica tranquilo. Respira fundo. Tanta história. Não, fica tranquila, respira fundo. É um exercício. Eu não sei se eu falei já na nossa turma, mas eu tive um professor, vou deixar a câmera já aqui pronta, que eu vou precisar fazer uma foto. Ah, meu Deus. Que ele falava que exercício não se erra, exercício é exercício. Então assim, é uma brincadeira, a gente está aqui brincando, estamos eu e você só, é uma brincadeira. A gente está se experimentando e contando essa história, quanto mais a gente conta, melhor ela fica. Concentra, e quando você quiser, e é isso, imagina que você está contando essa história para outras pessoas, ou que você está ensinando essa história para mim, como se eu fosse uma pessoa que quer aprender essa história, vai contar com você essa história. Eu vou fazer as dobraduras junto. Ouvi uma história onde uma folha, ela gostava de passear por aí, e ela foi inventada há muito tempo. Só que essa folhinha, eu acho que ela achava que não existia só ela nesse lugar onde ela vivia. Só que o seu nome, que ela gostava muito, era Felicidade. E Felicidade conversava muito com outras folhinhas dessa e perguntava o nome delas. E elas respondiam que também se chamava Felicidade. E ela, meio desanimada, achava que era só ela que tinha felicidade, mas não era só ela. Ela era parecida com muitas outras coisas. E um dia, ela ficou tão cansada, e ela foi voando, e caiu na mão. E ela caiu na mão do Criador. E ela mudou para lá, mudou para cá. E ela pediu ao Criador que ela não queria mais ser uma folha. Ela queria ser alguma coisa diferente. Que ela pudesse fazer algo diferente. Que ela pudesse brincar. Que ela pudesse ver coisas diferentes. Porque ela passeava muito, mas ela não gostava. Porque ela via, ela ficava muito presa, porque era uma folhinha, e ela gostaria de fazer outras coisas, conhecer outros lugares. Igual a gente gosta de passear, conhecer outros lugares. E ela foi.
volta na mão do Criador. E ela pediu, por favor, eu não quero mais ser esse chapéu. Eu quero ser alguma coisa que me leve em lugares diferentes, que eu conheça coisas novas. Eu estou muito triste. E o Criador mergulhou, pensou e resolveu transformar o nosso chapéuzinho em algo mais interessante. E ela virou um barquinho que caiu no mar. Ele navegou, viu os piratas, viu os bichinhos do mar, viu um cavalo marinho, e ela ficou muito alegre porque ela andava nesse mar, ela via tudo e ela se alegrou muito. Mas com o passar do tempo, ela foi ficando desanimada, e ela achava que aquilo já não era para ela. Ela estava cansada, ficando enjoada, e ela viu muitas coisas ali, muitos piratas brigando, lutando, e ela ficou desanimada, entristecida, e de repente veio um vento, e ela caiu de novo na mão do Criador. E mais uma vez aquele papel, aquela felicidade estava de novo reclamando, e já estava enjoada de balançar naquele mar, que já não queria mais ficar lá, que tinha muita confusão, tinha muito pirata, e ela tinha muito medo já de ficar lá. E ela pediu ao Criador que fizesse ela de novo. E ele virou, pensou, e falou que ia dar mais uma chance para ela se alegrar e gostar do lugar, para ela virar uma pessoa que gosta do que ela é, do que ela faz, porque é muito triste quando a gente não gosta do que a gente faz, do que a gente é, né? E ele foi e transformou ela. E será que ela virou? Ela se transformou numa camisa e ela caiu logo no corpo de um jogador de futebol. E esse jogador de futebol corria para lá, corria para cá, e chutava a bola, e levantava a blusa, tirava a blusa, e ela ficou toda animada porque ela via muitos famosos, e ela via a torcida vibrando, e todo mundo gritando, e ela adorava, porque na camisa tinha um número, e eles gritavam o número dela, e ela adorava, ficava muito contente e animada. Só que com o tempo, ela foi, e ela já estava se sentindo suada, grudada, muito amassada, e ela ficou desanimadinha de novo. Ela falou, eu não queria mais ser uma camisa, não quero
E veio um vento e voltou com ela na mão do Criador. Então, ela reclamou, e o Criador, já muito bravo, começou a tocar os seus raios, os seus trovões, e foi jogando mais, e muito enfurecido, com a cara muito brava, e muito barulho. E ele ficou tão bravo, que ele transformou a felicidade numa chuva de felicidade. E ela se alegrou e fez a felicidade de muitas pessoas. E assim a gente contou essa linda história da felicidade. Muito bem, que ótimo! Pode lá. Parabéns, adorei a forma que você foi recheando os improvisos, adorei a coisa da camisa de futebol, porque é ótimo isso, realmente a meninada gosta muito, e isso pode virar atividade realmente, assim, você pode pedir para alguns fazerem o chapéu e decorar o chapéu, outros a camisa, outro o barco. E pode ver, eu estava pensando em ver as coisas que eles gostam, igual futebol. Barquinho também eles gostam, quando vocês falam de mar, eles gostam também. Chapéu também, quando falar também. Exatamente. Pode também falar um chapéu de algum outro chapéu, né? Pode pensar que pode relacionar a cavalo, não sei. Eles gostam de cavalo. Porque eles gostam, né? Pode ser um chapéu meio que de boiadeiro, pode ser. E aí pode imaginar outro tipo de chapéu também, de marinheiro. Também. Pode ser uma outra coisa, né? Tem dois detalhes importantes sobre a história, que a história em si, ela dá margem para a gente ir flexibilizando nesse sentido. Mas ela é uma história de repetição. Então, o que a alegria ou a felicidade, o que o papel fala com o Criador, é bom que se repita toda vez, para as crianças irem repetindo. E aí o texto é: não, Criador. Seja o que for, seja como for, eu quero ser qualquer coisa diferente do que eu sou. Por que essa frase? Ela é meio que um trava-língua, ela é uma coisa mágica, é meio que uma palavra mágica, porque ela fala: seja o que for, como for, eu quero ser qualquer coisa diferente do que eu sou. Parece que é a mesma coisa, parece que ela está falando a mesma coisa. Não parece? A gente fala rápido, a gente chega a não entender o que é que ela está falando. Por isso que a gente vai repetindo muitas vezes isso. E as crianças repetem isso. A primeira vez, obviamente, elas não vão repetir, mas a partir da segunda vez, você já pode pedir que elas repitam. Uma outra coisa interessante é que o Criador, no caso, vai ser qualquer pessoa que tenha a folha. Então, vocês convidam as crianças para serem também esse Criador, essa pessoa, esse ser, digamos assim, que vai dando forma a essa alegria, a esse papel, a essa felicidade. No caso de você contar essa história ensinando para os alunos dobrando junto, é bom você ir convidando, né? E aí o Criador pegou a alegria ou felicidade, dobrou, vai ensinando passo a passo como se fosse o Criador fazendo. Pegou a alegria nas suas mãos, dobrou a alegria, e aí fez uma massagem, a alegria tão gostosa, a alegria foi se sentindo tão confortável. Depois você pegou a alegria, pegou uma orelhinha de alegria, ó, e dobrou uma orelha de alegria, mas ela não sentiu dor, porque pode ter criança que diz: mas doeu? Não doeu, o Criador estava cuidando muito bem dela, e depois fez massagem, essas coisas, quando você for ensinar, né? Até quando você for contar também, porque para criança, eu vou ensinar para vocês uma técnica também para contar história, com objetos animados, com objetos comuns, caneca, xícara, talher, coisas que a gente tem à mão. Para a criança, a partir do momento que a gente diz que isso aqui é uma coisa viva, para elas isso aqui torna-se imediatamente uma coisa viva, passível de dor, passível de tristeza. Elas acreditam que aquilo é tão real quanto elas. Então, para algumas crianças mais sensíveis, o Criador pegando e dobrando, sem a alegria, digamos assim, está consentindo isso. Com licença. Olá! Gente, desculpa, mas eu perdi a hora. Imagina! Eu e o marido chegamos aí. Eu falei: marido, 7h30. 10 para 7. 10 para 7. Gente, eu acho que eu vou de casa inteira. Estamos no fim já. Ah, mãe, deixa eu ficar aqui. Pode, claro, pode colocar
perdeu o show que a nossa amiga deu. Agora gravou. Só partes. E aí, esse código, ele é importante, de você ir suavizando isso. Então, pegou, o criador dobrou a alegria e massageou a alegria, isso tudo pode ser importante. Tem uma outra coisa também sobre o início. Eu te sugiro a não entregar, a não falar que todas eram alegria. Porque ela que era a diferente, ela queria ser diferente. Ela vivia no mundo das folhas e ela era como se fosse a folha diferentona. Porque ela passeava por ali, todo mundo, olá, tudo bem? Todo mundo que ela encontrava, ela perguntava, olá, como você se chama? Eu me chamo fulana, felicidade. E as folhas achavam aquilo estranho, como assim? Eu sou só uma folha. As outras folhas estavam felizes em ser somente folha. Ela que queria ser uma coisa diferente do que ela é. Ela que queria ter esse impulso na vida, de ser diferente. Ela era uma folha inquieta. Era uma folha que não queria ser só uma folha, ela queria ser outras coisas. Então, só esses detalhes. Mas são detalhes. Que são detalhes. E também, assim, quanto mais aberto, mais imaginação, mais material para a criança imaginar, a gente vai dando. E mais a criança vai se identificando também. É uma história que o aluno, que de repente é mais agitado, que é menos quieto, que tem menos paciência para ficar sentado na cadeira, vai se identificar. Porque a alegria é essa criança agitada, essa criança que não fica sentada, essa criança que fica sentada 2 minutinhos, mas já quer levantar, já quer fazer alguma coisa. É aquela criança que o professor vai sempre pedir para ir buscar água, vai sempre pedir para ir pegar o lápis, é o aluno que vai ser o ajudante. Porque ele não cabe só sendo aluno, ele não aguenta ser só aluno, isso é da personalidade dele. E isso é bonito também. Assim como é bonito a criança que fica quietinha, a criança que respeita, a criança que está ligada em tudo, que respeita bem a ordem. É importante em uma sala a gente ter esses 2 temperamentos. E aí, essa história, além de trabalhar, de trazer para a classe a consciência, de uma forma sutil, né? Claro que a gente não está falando de uma reflexão. Menino, você tem aqui, ó, pode colocar a cadeira aqui. É claro que a gente não está falando de uma reflexão filosófica para crianças de 2, 3 anos. Mas a própria história, de uma forma sutil, se carrega isso. É um tipo de história, por exemplo, que poderia ser facilmente contada para iniciar um conselho de classe. É no conselho de classe que a gente se reúne para falar dos alunos, e principalmente dos alunos alegria, que nunca querem ficar quietos, que querem sempre ser diferentes, que querem estar sempre indo para a mão do Criador, que é o professor. Né? Nesse contexto, o Criador é o professor que está sempre felicitado. Tia Lu, já acabei de desenhar, não quero mais fazer isso, eu não quero fazer outra coisa, não quero mais massinha, quero agora de cedo, agora eu não quero. Então, pode ser trabalhado nesse contexto também, de uma forma até de incluir essa criança mais agitada, que naturalmente fica estigmatizada. O Amarildo é a criança lá, não para lá, gente. Aí o coleguinha que é comportado falou, tio, o Amarildo não para, né? Eu paro. Eu sou comportado, ele não é. E às vezes não é isso, né? É o jeito dele. As crianças falam. Você vê 2 anos e meio, 3 anos. Pois é. 2 lá que e aquele esquisito, filho diferente. Então. Aí a gente tem que intervir, né? Exatamente. Mas quando falar que ele é leite do vinho, você fala assim, mas ninguém é igual. Você, para ele, vai ser esquisito também. Porque todo mundo é diferente do outro. Você pode falar isso, a minha, isso aqui, a gente comendo. Mas você vê que eles percebem. Nem sei se tem maldade assim, mas de começar a tirar. Claro, vai direcionando para entender a felicidade. Ele é esquisito. Claro que ele é. Deve achar isso você também, que todo mundo é diferente. Exatamente. Do outro. É uma história que, embora assim, adolescente, aquela fase a partir dos 13 anos, dos 13 aos 16, é aquela fase horrorosa, que o adolescente tem vergonha, que o adolescente não se aceita imagem, não gosta de nada também. Mas é uma história que poderia ser contada, por exemplo, para jovens que estão passando por esse momento de mudança. Até corporal mesmo, os meninos que chegam a época que muda a voz, aí aquela zoação, aquele inferno, as meninas quando começam a nascer
receio. A ver que a gente pode ser diferente, a gente vai se moldando, né? Que é essa fase a gente vai experimentando. Hoje eu tenho cabelo roxo, amanhã, isso na adolescência é muito comum. Eu quero alisar o meu cabelo, não, agora eu quero meu cabelo cacheado, agora eu sou de tal estilo, agora eu sou de outro estilo. Então essa história também traz para a nossa consciência a ideia de que a vida é fluida mesmo, né? Os eventos da vida são fluidos, as coisas vão acontecendo, as coisas vão se modificando, nada é estático. Tudo vai se modificando, dá para adaptar. Para professores também, para reuniões pedagógicas. É uma história que parece simples, mas ela tem muitas camadas aí de entendimento, de leitura mesmo, né? Semana que vem, então, eu ensino, faço o tutorial dessa casinha. Perderam também nossas histórias de mágica. Vai ter que aprender semana que vem agora. Eu preciso de Alzheimer. 7 horas. Você. Alzheimer é doença branca. Minha doença é tuberculose, viu? Alzheimer branca. Tuberculose. Eu falei assim, vamos então. Então tá, vamos 6h30. Vamos, 6h30. Eu cheguei 10 para as 6 e fiquei aguardando. Você veio cedo demais. Mentira! Eu falei, não vamos, vou passar aqui para comprar uma coisa e a gente vai para lá. Ele ainda falou que você chegou cedo. Vai dar aula de piano aqui. Quem dá aula de teclado é o filho dela. Piano? Teclado. 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 Piano. Eu não sei se ele pega o Piano, piano. teclado. É. Eu vou ganhar piano. Não sei se Eu não sei. Faz com ele a aula. não sei. Mas eu vou aprender agora, depois de velho? Pode, Eu vou ganhar um piano quase igual aquele livro. Aí, sabe tocar piano, eu não lembro. É lindo, eu acho lindo. Eu Minha não sei. tia vai mandar pra mim. Eu fui até fazer umas aulas, sabe? Eu não Você sei. viu alguma coisa, mas é prática, né? É prática, gente. Instrumento musical é prática. Eu estava, caso da bolha, observando hoje a minha grade curricular, Uma geração de eu vou fazer estágio ensino fundamental. Vai ter que fazer, né? Porque é licenciatura, não é? Aham. Tá fazendo o quê? Licenciatura de teatro. É licenciatura. Licenciatura tem que fazer estágio na Eu escola. sabia que teatro tem licenciatura. Tem. Mas licenciatura de teatro é o quê? Para dar aula? Pra dar Mas aula. ela completa. É porque você tem a licenciatura e tem o bacharel, né? O bacharel não te possibilita dar aula, assim, né? Você se gradua, se forma, aprende todas as técnicas teatrais, recebe seu certificado de ator e está apto a atuar na vida como artista, como pesquisador, enfim, da forma que você puder. Pode inclusive dar aula, cenógrafo, pode inclusive dar aula, mas não em escolas. Quando você faz a licenciatura, você acaba fazendo também algumas práticas pedagógicas, mas você se prepara fundamentalmente para dar aula em classe, em sala. Mas eu Por acho isso que faz essas matérias pedagógicas. eu estou mudando esse tipo completamente. Estava até falando que ele hoje eu peguei o lugar digital da profissão anterior. Eu disse, pá, não quero mais saber disso. Ah, meu Deus. Não faz parte da minha vida. Passou. E agora é tudo novo. Tudo novo, Licenciatura, tudo novo, estudando. tudo novo. Ih, você vai aprender tanta coisa. Aprendi, né? Tem as práticas pedagógicas. E aí vai ter que dar estágio e é legal também, assim, né? Quando pega o ensino de arte nas escolas pela BNCC já há alguns anos que é uma norma, só que não acontece, né? Mas tem. É uma atividade obrigatória, assim, né? Em escolas públicas, municipais, particulares também, né? Tem, é na grade arte. Só que acaba que não é feito, né? Não é utilizado e é uma pena. Porque poderia ter, né? A gente tem escolas que tem em Nova Friburgo o Anchieta. O Anchieta tem dentro da grade curricular artes cênicas, teatro. Todos os alunos têm tempos de teatro. Lá tem um E é fundamental, tem um teatro lindo lá. Mas a escola aqui é mais arte. Aí o que eles fazem? Bota a música. É mais arte. Faz pinturinha, faz sempre
Não, pois é, por isso, porque tem arte e tem artes cênicas também. Mas aí Teatro, no sim, não tem teatro. só bota a arte. Coloca só a arte. Bota a arte, aí o professor fica lá. O professor vai e segue aquela Você grade. aprende aquilo, isso é melhor, né? História da arte. E aí, claro que cada professor acaba puxando sardinha mais para a sua área. Mas um professor de artes acaba tendo que trabalhar conteúdo, né? História da arte, os tempos, os autores, os pintores, as Na obras. verdade, se eu ainda tiver tempo, se ainda houver tempo lá, para eu atuar profissional, eu quero ir para a escola não. Eu quero atuar, eu quero, entendeu? Sair por aí. Eu quero ser Bruno Baby. Eu adoraria já dar aula em escola mesmo, assim, sendo um professor de teatro, tendo tempos fixos E por que não faz? Porque realmente não tem aqui, assim, eu já dei aulas em escolas aqui, obviamente, mas no sistema particular, o pai que pagava. Sim. E aí eu atendia a escola, dei aula no SEDUC, no CELC, no Resolve, mas nesses moldes, quem pagava era o pai e a atividade acontecia na escola, não era a escola. Era extra. Era isso. Teve um ano que a Jaqueline queria muito que eu montasse uma turma aqui, nesse molde. E aí eu fiz uma proposta para eles. Eu falei, não, por que o Euclides não me contrata como professor por 3 meses? Eu fiz um projeto de 3 meses. E aí eu atendo a escola sendo pago pela escola, não pelos pais, porque aí dá a possibilidade de qualquer aluno da escola, dentro daquela faixa etária, escolher se quer participar. E aí uma proposta de montagem. Dou aula 3 meses, sei lá, vou dar aula 2 vezes por semana, de tal horário a tal hora. Mas aí para eles não foi viável, naquele momento não foi viável. Mas seria inédito. Eu falei, vocês vão estar fazendo uma coisa inédita. Porque aí é uma iniciativa da escola, é a escola quem está oferecendo para o aluno. E não a escola oferecendo o professor para que o aluno, para que o pai compre aquele produto. É diferente. A escola tem sempre evento. Pois então, é. está sempre fazendo. Pois é. Eu atuo dessa maneira semanalmente no CRAS, né? Atendo o CRAS de Cordeiro e o CREAS. Trabalho com jovens infratores, trabalho com mulheres, senhoras, né? Era minha praia. Eu estou gostando muito. Eu estou gostando muito. Aí você dá aula para essas pessoas? Dou aula para essas pessoas. E aí, no município, esse ano, eles trocaram a minha atividade para uma atividade socioeducativa. Antes era teatro mesmo. Esse ano é uma atividade socioeducativa. Então, eu trabalho conteúdo artístico, de um modo geral. Tecelagem, feitura de pão, ensino a fazer pão, pintura artística e teatro também. E aí, eu vou direcionando a atividade para cada público. As crianças, eu trabalho muito atividade de arte e educação, pintura, manuseio de papel machê, massinha, papo. Papel machê você faz pro jornal. Faço com papel higiênico, de baixíssima qualidade. Porque, vou te contar, teve um ano aí que tinha que fazer papel machê, você veio, tinha que ser pro jornal. Papel higiênico. Papel higiênico mais vagabundo que você encontrar é o melhor, aquele que chega a ficar escuro. É o melhor, papel higiênico e água. Não uso farinha, não uso farinha, eu uso o papel, água para poder dissolver e cola. Porque farinha dá bicho. Aí você deixa ele dissolver primeiro bem na água, depois. Liquidificador, deixa ele dissolver um pouco, coloca no meu processador de tudo aquilo. Se não tiver, pode ser na mão mesmo. Dissolve aquilo, vai dissolvendo aquilo, dissolve aquilo, e aí pega um pano, uma gaze, um voal, tira bem aquela água todinha dele e vai ficar um bloco, né? Aí você coloca uma bacia, esfarela de novo aquele bloco e mistura a cola com as coreias. E mexe. Aí eu tentei fazer uma coisa. E aí você vai mexendo. Quanto mais lisa, melhor. Quanto mais você dissolver aquele papel depois que ele passa pela água, mais lisa vai ficar a massa. E aí você pode guardar em uma sacola, amarrar e colocar na geladeira, que dura anos. Se ela não estiver úmida, molhada, se não cair água, aí ela não mofa, ela tem que estar seca. Aquele papel tem que escorrer bem aquela água. Para as crianças fazer alguma coisa e deixar ela seca, né? Deixar seca.
quando eles podem mexer, manusear e fazer uma coisa que eles Pode. E aí você pode, depois que a massa estiver pronta, você pode conduzir a atividade que você quiser. Pode fazer boneco, pode fazer tigela, pode fazer qualquer coisa. Aqui, então, dá para fazer várias coisas. E aí você seca até no forno. Pode colocar para secar no forno o material que você quiser, o vestido que você quiser, o que você quiser. Coloca num tabuleiro, forno baixo. E aí eu vou trabalhando isso com os meus alunos, e o teatro, né, principalmente. E aí vai de cada lugar. Lá no Manancial, por exemplo, eles gostam muito de vídeo, de cinema. E aí eu faço muito conteúdo de vídeo com eles. Eles peçam roteiro de filme, de pequenas... E você está lá todo dia, né? Não, segunda e terça só. Segunda e terça. Eu trabalho de manhã em cada lugar. De manhã, aí eu atendo Rodolfo, Manancial, Lavrinhas e Cregas. E tem as idosas ainda. Mas eu não peguei idosas esse ano ainda não. Porque eu preciso ter um dia de folga durante a semana. Porque eu vou para Friburgo quinta-feira. E aí geralmente eu só volto no domingo, dependendo de como for minha vida. E aí eu preciso de um dia de folga para poder organizar a vida, né? Fazer as coisas, dar um relax. Aí eu tirei a quarta-feira para ser esse meu dia de folga. Pelo menos eu passo o dia inteiro livre e só dou aula à noite. Livre, né? Porque é uma casa que arruma, é uma coisa que eu ensaio. A minha companhia, como a gente trabalha muito com projetos, editais, a gente se produz. Então a gente que escreve os editais, a gente não tem uma produtora. Os produtores somos nós. Somos eu e mais uma atriz. Então tem mês que eu escrevo mais de 20 projetos em diferentes editais no Brasil inteiro. Às vezes para não aprovar nenhum, às vezes para aprovar um, às vezes para aprovar dois. Mas eu estou sempre escrevendo. É desse jeito. Eu estou sempre escrevendo vários projetos. Uma loucura. Aí o tempo que eu estou em casa, estou trabalhando no computador. Então estou editando um vídeo, então estou editando uma foto, então estou fazendo alguma coisa para a companhia. A nossa companhia é um ponto de cultura também. Então tem atividades que acontecem na nossa sede. Tem balé, tem aula de música. É lá onde eu vou conhecer amanhã? Tem atividades ainda que acontecem lá que eu coordeno. Coisas assim, né? Aí não para não, se não tiver um dia de folga, Tá vendo? Eu estou entrando no mundo artístico. Isso é bom. Bom feriado então para você, descansa. Aproveita. Só nós temos. Só vocês, eu não tenho. Eu tenho permanente.
De manhã e agora à noite. Você nunca viu sua fruta de manhã, não? Se eu voltar, eu vou trabalhar uma semana, na outra eu vou sumir fora, não vou falar nada não. Vou pegar dentro da minha mão. Mas não vai ficar casa não, você que vai levar. Isso aí vai ficar aí. Não passa lá pra casa não. Você tem que trazer no dia?